Esse é um dos principais personagens para contextualizar sobre a psicologia sócio-histórica. A psicologia sócio-histórica. Por quê? Porque junto com Vygotsky e Luria, ele foi um dos fundadores dessa teoria. E a partir daí, seguindo Vygotsky, ele criou sua própria teoria e enfrentou vários momentos políticos, e sendo assim, ele se tornou um marco da psicologia soviética. Certo? Leontiev nasceu em 1904 e faleceu em 1979. Em 1979, ele fundou a Faculdade de Psicologia em Moscou e também participou de foi conselheiro de vários órgãos, várias entidades, como científicas, políticas e filosóficas. Ele estudou também várias áreas da vida, como cultura, pedagogia e a personalidade. Leontiev, como vocês veem aí, ele criou a própria teoria. Qual foi a teoria que Leontiev criou? Ele criou a teoria, conceituou no final da sua vida, ele conceituou uma teoria que foi um fenômeno denominado efeito lobo. Efeito lobo. O que seria efeito lobo? O efeito lobo, ela fornece, uma teoria que fornece dados sobre como é formada a imagem na consciência. Muitas vezes a pessoa fala assim, estou com peso na consciência, mas não faz ideia de como é formada essa imagem na consciência. Então Leontiev estudou e criou essa teoria. E após isso aí, percussoriamente passou a ser chamado de efeito Leontiev. Nós temos vários exemplos, eu vou citar aqui um exemplo aqui, relacionado à teoria dele, que é a parte que muitas pessoas acham que é hereditária, foi até discutido aqui na aula anterior, de biologia, que muitas vezes as pessoas pensam que é hereditário, a questão do QI, da inteligência da pessoa, do interesse, e muitas vezes não, isso não é, muitas vezes não, na verdade não é, porque eu tenho como exemplo próprio, em vida, que na minha família eu sou a única pessoa da família que se ingressou a querer estudar e se ingressar na faculdade. Isso é hereditário? Não é hereditário. Isso aí vem com o passar do tempo. Se você vai estudar, você vai buscar e vai se interessar. A cada vez que você estuda e você vê algo de mais interessante, você vai continuar aprimorando seus estudos. E com o passar do tempo você vai estar em outro mundo completamente diferente. O mundo que nós universitários vivemos é igual ao mundo que está lá fora, que o pessoal está lá fora? Com certeza que não. Então essa é uma das teorias dele. Uma das teorias. Se você pegar um adolescente hoje, vou dizer assim, de um bairro periférico. O bairro periférico, qual é a estrutura que tem para trabalhar a mente de um jovem? O que ele vê lá? É tiro, é morte, é prostituição, é estupro, é a polícia entrando na casa, dando batida. O que passa na cabeça daquela criança? Quando eu crescer eu vou virar bandido. É todo mundo? Não. Muitos deles se ingressam, se dedicam aos estudos e tornam grandes líderes até da comunidade própria deles mesmos, se tornam professores, se tornam até líderes políticos. Então isso é uma visão que, se observarmos bem, é a nossa realidade. É a nossa realidade. Então ele veio para passar esse contexto aí, de que isso, olha só, a introdução, isso na verdade, isso aqui é só na verdade, obrigado. Na verdade, isso aqui é só uma frase de Leontiev. Você pode ler o que ele falou? Posso discernir aquilo que vê daquilo que vive. Em consequência, passará a distinguir o mundo objetivo das impressões interiores, tornando possível o desenvolvimento da observação de si mesmo e da realidade em que está inserido. É o que eu acabei de falar para vocês. Se vocês observarem bem, é o que eu acabei de falar. Então, ele tem que buscar.
Se ele não buscar, como é que ele vai chegar a alcançar um objetivo? Porque todo ser humano tem que ter um objetivo na vida. Senão não é inválido. Ele vai ser um ninguém, você, como diz o ditado popular, vamos dar a esquerda. Então, se você tem um objetivo, você tem que estudar, tem que buscar. Todo mundo aqui tem um objetivo. Com certeza. Está todo mundo aqui é porque tem um objetivo em vida. Então, vamos buscar, vamos estudar. Para quê? Para que alcancemos o nosso objetivo. E a partir do momento que você alcança aquele, não para. Continua você estudar mais e buscar mais. Essa é a parte inicial do trabalho. Dando continuidade à colega. Pode ficar de novo. Desenvolvimento do indivíduo. A situação do desenvolvimento do indivíduo revela seus traços especiais. Ao discutir caráter social das funções psicológicas superiores, identifica que esta se apresenta inicialmente de forma externa, como uma relação entre duas pessoas, para depois influenciar na personalidade e tornar-se característica interna, ou seja, o indivíduo aprende a ser homem, apropriando-se das formas superiores de comportamento através das relações sociais. A função impulsiva e involuntária de uma ação impessoal, embora se possa falar da vontade apenas de relação da personalidade e caráter. Segundo Leontiev, ele afirma, não é possível se perder o que não se tem. O ser humano vive como se fosse num círculo cada vez mais amplo, de atividade para si. No começo é um pequeno círculo de pessoas e objetos que diretamente o circundam, ele evolui, interação com eles, uma concepção sensorial deles e um aprendizado do que pode ser conhecido como ele, sobre eles e um aprendizado do seu significado. Ou seja, o que Leontiev ele afirma nisso aí. O homem ele já não nasce com o seu caráter e a sua personalidade já feita. Ou seja, quando criança, ele nasce um ser puro, inocente. Ele só passa a formar a sua personalidade quando ele começa a compreender a relação no seu convívio, ou seja, dentro da sua própria casa, com pais, a mãe, os irmãos. Aí ele começa a formar a sua personalidade. O homem ele só forma o seu caráter quando ele passa a se integrar na sociedade, ou seja, voltando atrás. Começa desde criança, na escola, mais adulto, trabalho, balada, amigos. De acordo com a sociedade que ele convive, oferece as oportunidades, ele vai formando o seu caráter e a sua personalidade. Ou seja, ninguém nasce com caráter ruim, ou ninguém nasce com caráter bom. A criança, ela nasce pura. E de acordo ela vai criando as suas ideias, aí ela vai formando o seu caráter. Ou seja, um filho, um casal pode ter um filho, ter a mesma educação, viver no mesmo lar, ter as mesmas coisas, as mesmas oportunidades, e de acordo com o tempo vai passando, que eles vão vivendo, um pode entrar para o caminho do mal, pode ser ladrão, traficante, e o outro pode optar por estudar, trabalhar. Ou seja, se eles teve a mesma educação, se eles teve as mesmas coisas, por que então cada um tomou o seu caráter? Aí é que veio o que Leontiev afirma. Quando ele se introduziu na sociedade, ele fez a sua própria escolha. Para concluir tudo, ou seja, Leontiev ele está certo nessa concepção dele. Você pode ser o que você quiser. Você não nasceu ruim. Você é que fez as suas escolhas e formou seu próprio caráter. Vou complementar o trabalho. Como disse Leontiev, eu peço para que os colegas possam ler para a gente, para que eu comece a falar. A atividade é a unidade molecular, é a unidade da vida mediada pelo reflexo psicológico, cuja função real consiste em orientar o sujeito no mundo objetivo. Em outras palavras, a atividade não é uma reação nem um conjunto de reações.
relações internas e seu desenvolvimento. Como eu disse, para que a gente evolua, para que o homem pudesse evoluir, depende muito da mente. Então, alguns evoluem mais, outros evoluem menos. Tem uns povos que evoluem mais, outros evoluem menos. Isso é psicológico. E aí ele fala também do trabalho. O trabalho foi desenvolvendo de acordo às necessidades e a evolução da humanidade. Ele falou isso antes e isso acontece hoje. Com o trabalho manual, existe o trabalho também psicológico. Você trabalha muito mais com a mente do que com a força física. E existe o trabalho produtivo e o trabalho também que não é o trabalho produtivo. E aí ele fala muito dessa evolução. Do que essa evolução acontece na gente? Estamos aqui hoje porque sentimos a necessidade de estar aqui, sentimos a necessidade de crescer psicologicamente, crescer na nossa sociedade, porque se você tem um curso a mais, você é visto bem melhor no meio de trabalho. Então, eu acho que o que eu tenho que dizer é só essa evolução. Vamos passar para a nossa colega aqui. Boa tarde. Eu vou falar primeiro de motivos. Em psicologia, a palavra motivo designa-se um traço de personalidade relativamente estável, que determina quão importantes são para as pessoas determinado objetivo. Ou seja, uma disposição de personagem voltada à valorização das consequências de uma ação. Desde meados do século XX, o termo motivo tem um significado próprio, diferente de motivação, que designa a disposição momentânea do indivíduo para agir, que é variável. Motivos pode ser visto também como componentes do processo de autocontrole, como satisfazer necessidades, como expectativas geradas pela autoimagem, pelos papéis sociais, culturais, processos de organização, de representação, de experiências de vida ligadas à satisfação de necessidades e, sobretudo, das possibilidades de ações percebidas, implicitamente, ou seja, não consciente. Emoções. Existe uma distinção entre a emoção e os resultados da emoção, principalmente os componentes gerados e as expressões emocionais. As pessoas frequentemente se comportam de um certo modo como resultado direto de seus estados emocionais, como chorando, lutando, fugindo. Ainda assim, se pode ter emoção sem correspondente comportamento. Então, nós podemos considerar que a emoção não é apenas comportamento, e muito menos que o comportamento não é parte essencial da emoção. A teoria de James propõe que as experiências emocionais são consequências de alterações corporais. A abordagem funcionalista das emoções comunica e sustenta que as emoções se envolvem com uma particular função, como fugir de uma pessoa ou objeto para obter segurança. Personalidade. A Irani já explicou sobre a personalidade, mas aqui volta. Personalidade é um conjunto das características marcantes de uma pessoa. A força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social. Referente ao pensar, sentir, agir, personalidade é um termo utilizado para descrever e dar explicações teóricas do conjunto de peculiaridade de um indivíduo que caracteriza e diferencia dos outros. A personalidade tem várias facetas, que são consideradas como parte integrante dela e que influencia as atitudes de uma pessoa. A forma física pode influenciar a autoestima, uma maneira positiva ou negativa, alterando o comportamento e a percepção de uma pessoa. Tem um temperamento e é responsável pelo comportamento afetivo, e excitação e atenção.
cada pessoa, ela se comporta de uma forma, uma se comporta de outra e a outra de outra. Não quer dizer que todo mundo tem que ser igual. Cada uma tem o seu caráter e cada um se forma o seu caráter. Ninguém vem de berço, né? Não, fulano é rico, então fulano é bom. Fulano é pobre, fulano é mau. Não, cada um se forma o caráter de acordo com que vai crescendo e entrando na sociedade. Agora, vê o meu colega Leandro. Bom, através do trabalho, o homem mantém sua relação com a natureza, para que possa atender suas necessidades. Para isso, a ação humana é mediada por instrumentos que permitem a transformação do homem em ser social e culturalmente mediado. Bom, através das atividades humanas, são um sistema que está nas relações sociais, no qual o trabalho ocupa um lugar central e atividade psicológica interna do indivíduo que tem sua origem na atividade externa, já que o homem encontra na sociedade os fins e os motivos para a sua sociedade, não só o lugar onde desenvolvê-los. Então, essa outra parte veio a mediação de instrumentos seria a chave no processo de transformação das funções psicológicas elementares em funções psicológicas superiores. Essas funções, além de ser caracterizam pela mediação e origem social, também são controladas de forma consciente e voluntária. Então, o instrumento medeia a atividade, possibilitando o homem relacionar-se com os objetivos e também com outros homens. É do instrumento que se cristalizam os procedimentos, operações. A atividade humana é resultado de um processo de desenvolvimento sócio-histórico e vai sendo internalizado pelo indivíduo, constituindo sua consciência, influenciando sua personalidade. Leontiev coloca que sua consciência individual só pode ocorrer diante de uma consciência social e da linguagem que é o seu real substrato. Leontiev define o homem como ser social a partir de sua vida na sociedade e tem como a humanização o trabalho. Houve uma aversão entre trabalho e formação cultural. A humanização contribuiu para o surgimento do trabalho, não o trabalho como uma atividade criativa, mas como meio de produzir a mercadoria das mercadorias, o dinheiro. Agora é. Boa tarde. Considerações finais. Sabemos que existem várias correntes teóricas. Em uma dessas correntes, eles acreditam que a personalidade já está presente desde o nascimento. Mas, para Leontiev, a personalidade é produzida pelas relações sociais. O homem estabelece por sua atitude e se constitui como um processo bastante avançado de desenvolvimento. Uma das coisas que mais chama a atenção é a afirmação de Leontiev que a criança, quando pequena, ela não tem personalidade, como foi dito pela nossa colega Irani. E 3 fatores são de grande relevância no desenvolvimento da sociedade humana. O primeiro fator é a ordem biológica filogênica. É o estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos, espécies populares. Afinal, sem as mudanças evolutivas, o homem não teria alcançado tantos progressos. O segundo fator é a ontogênia. É especialmente importante no ser humano para a formação do comportamento, pois ele passa por um longuíssimo período de imaturidade e dependência. Destaca-se o processo de humanização e a necessidade de viver em grupos. E o terceiro e último fator é o trabalho. No rastro dos estudos de Leontiev, reconhecemos que a maneira que uma geração aprende os conteúdos desenvolvidos pelas gerações precedentes é, sem dúvidas, o trabalho. É pelo trabalho
que ocorre a apropriação ativa dos meios culturais. Esse trabalho não é em forma de emprego, mas sim no seu sentido potencializador da transição das atividades culturais. A implicação da transmissão do patrimônio historicamente acumulado pela humanidade na formação integral de nossas crianças se torna explícita, pois caso não houvesse um ser humano que ensinasse ao outro, não haveria a apropriação das riquezas desenvolvidas em cada geração. O trabalho educativo é como mediador da transição da vida orgânica para a vida social. Assim concluímos o nosso trabalho por meio dessa explanação e esperamos ter esclarecido algumas questões entre a psicologia histórico-cultural, trabalho e educação na tese de Leontiev. E para finalizar, eu gostaria que vocês lessem a mensagem que o nosso grupo deixou para vocês. Estuda a língua que os fala,